E aí, meus amigos, tudo bem? Demorou, mas finalmente chegamos ao último vídeo desta playlist. Nesse vídeo final, nós vamos falar sobre o último meio de prova que ficou faltando, a chamada inspeção judicial. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então finalmente passamos agora para a análise do último meio de prova do Código de Processo Civil. Vamos falar então sobre a inspeção judicial. De todos os meios de prova, que nós pudemos analisar, é possível dizer que a inspeção judicial ela não é dos mais comuns, tá? Mas ainda assim é um meio de prova que pode ser muito útil em determinados casos. Como é que funciona a inspeção judicial? A inspeção judicial ela é diferente dos outros meios de prova que nós analisamos até agora, porque na inspeção judicial o próprio juiz é que irá examinar a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a controvérsia. Então, na inspeção judicial, nós eliminamos os intermediários, porque o juiz ele não fica tendo conhecimento dos fatos por um terceiro, um perito, uma testemunha, não. O próprio juiz é que irá analisar a coisa ou a pessoa. Então, na inspeção judicial, é muito comum que o juiz, ele, de duas uma, ou determine que a pessoa ou a coisa venha a juízo para que ele analise, para que ele veja efetivamente a pessoa ou a coisa, ou então o juiz ele poderá se deslocar até o lugar em que se encontra a pessoa ou a coisa. Então imagine, por exemplo, que por uma dessas coisas o juiz ele resolve aí ir até um prédio. Ele quer o próprio juiz analisar as condições em que se encontra um prédio. Claro que o prédio não dá para levar até o juízo. Então o que o magistrado faz? Ele sai do fórum, vai até o prédio e analisa, fala, aqui tem uma infiltração, ali tem uma rachadura, enfim, ele analisa. Geralmente a inspeção judicial é utilizada quando provas outras já foram produzidas, mas o juiz ainda está com algum tipo de dúvida a respeito daquela questão. Por isso que a doutrina fala que a inspeção judicial ela tem aí uma natureza complementar. Ou seja, é um meio de prova que serve para complementar o convencimento do juiz, por assim dizer. Então imagine, por exemplo, que foram ouvidas várias testemunhas, foram produzidas provas documentais, mas o juiz ainda não está 100% certo no momento de dar sentença. O que ele pode fazer? Ele pode realizar uma inspeção judicial para sanar eventuais dúvidas, para sanar aí eventuais pontos obscuros que ainda estejam na sua cabeça, por assim dizer. A inspeção judicial, conforme eu disse, ela pode ser feita sobre coisas ou sobre pessoas, tá? Então, por exemplo, o exemplo do prédio é uma coisa, o juiz vai até a coisa para analisá-la. Imagine, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente e encontra-se imobilizada num hospital. E o juiz, por alguma razão, ele quer ir até o hospital para ver a pessoa e tirar aí suas próprias conclusões sobre os machucados, os ferimentos, enfim, isso seria possível. Agora, cuidado! A inspeção judicial não necessariamente será produzida depois que outras provas tiverem sido produzidas. Não é que a inspeção judicial ela só pode ser feita ao final.
Então, primeiro eu tenho que produzir prova documental, primeiro eu produzo prova testemunhal, para só depois, se sobrar dúvida, fazer a inspeção judicial. Nada disso. A inspeção judicial pode ser feita, inclusive, no começo, né? Ainda, mesmo que não tenha sido ouvida nenhuma testemunha, nem nada, o juiz pode se antecipar. Aliás, isso é muito interessante porque às vezes o juiz, se resolver fazer a inspeção judicial, eventualmente poderá fazer com que um meio de prova mais oneroso, mais demorado, seja produzido. Então imagina, quer que se produza aí uma determinada prova, né? Precisa se ouvir uma testemunha, mas essa testemunha tem que ser ouvida por carta precatória, vai demorar pra caramba. O que o juiz pode fazer? O juiz fala, olha, ao invés de eu ouvir essa testemunha, eu vou fazer uma inspeção judicial. Ele vai até o local, realiza a inspeção judicial, tá? E conforme for, pode até haver a dispensa da oitiva dessa testemunha, para economizar tempo e economizar também dinheiro. Então, a inspeção judicial não necessariamente ela será feita ao final. Tudo bem? Ela pode ser feita a qualquer tempo. Outro ponto, a inspeção judicial pode ser requerida pelas partes, mas ela pode ser feita de ofício pelo próprio magistrado. Tudo bem? Então, as partes podem requerer, falar, olha, juiz, nós gostaríamos, né, que você fizesse a inspeção judicial, que você fosse até um determinado local para ver a situação. Ou então, o próprio juiz, sem requerimento, de ofício, ele mesmo vai até o local e produz aí a inspeção judicial. Tudo bem? Ademais, um outro ponto interessante é que o artigo 482 do CPC autoriza que, durante a inspeção judicial, o juiz seja assistido por um ou mais de um perito. E aqui você tem que tomar cuidado para não confundir a inspeção judicial com a prova pericial que nós já estudamos. Porque veja, na prova pericial é o perito que analisa o fato, né? Ele analisa e, com base nos seus conhecimentos técnicos, ele elabora um laudo. Tudo bem? A inspeção judicial, mesmo que o juiz esteja acompanhado por peritos, a inspeção judicial não é feita pelo perito. O perito está ali apenas para auxiliar o juiz, se eventualmente houver essa necessidade. Então pode ser que o juiz ele se sinta mais seguro em fazer a inspeção judicial com um perito ali do lado dele o auxiliando. Tudo bem? Mas isso não desnatura a inspeção judicial. Ela não, entre aspas, se transforma numa prova pericial. Não, ela continua sendo inspeção judicial. Então, por exemplo, eu sou juiz e aí eu vou até um prédio que está ruindo, né? E o objeto da ação versa sobre a ruína desse prédio. E aí eu chego lá, analiso, o perito do meu lado, né? E falo, nossa, mas tem aqui umas rachaduras, né? Aqui tô vendo também uma infiltração. O perito, me diz uma coisa, essa rachadura, ela foi produzida pelo quê? O que você acha? Ela foi produzida por uma trepidação, uma construção ao lado? Aí o perito fala, não, aqui nesse caso, tô só exemplificando, né, pessoal? Fala, aqui nesse caso, essa rachadura aparentemente foi feita por uma construção ao lado, né? Ou então aqui parece que o solo, ele é um solo meio úmido, né? Meio assim, fofo, e aí o prédio deu uma cedida. Enfim, o juiz ele vai tirando eventuais dúvidas, fazendo alguns esclarecimentos com o perito. Mas, repito, a inspeção judicial essencialmente é feita pelo próprio magistrado, que vai, com os olhos dele, analisar a coisa, analisar a pessoa. Ok? Outro detalhe. Professor, e as partes, né? Bem, as partes poderão acompanhar a inspeção judicial.
Tudo bem? Não há nenhum problema quanto a isso. O juiz ele vai designar local e data em que a inspeção judicial será realizada e, se as partes desejarem, poderão acompanhar o magistrado durante a inspeção judicial. E, ao final, será lavrado um auto circunstanciado, constando aí tudo que for de importante para o processo, tudo que for de importante para a causa. Beleza? Meus amigos, essa então é a inspeção judicial. É um meio de prova, repito, não tão utilizado, mas que ainda assim é um meio de prova interessante. E, na minha opinião, a inspeção judicial ela só reforça aquela ideia de que o juiz ele é o destinatário da prova, né? Porque se a gente parar para pensar, eu disse a vocês agora há pouco, que a inspeção judicial pode ser feita de ofício pelo próprio magistrado. Ou seja, ninguém pediu a realização da inspeção judicial, mas ele, juiz, achou por bem, né, para sanar aí as suas dúvidas, ele achou por bem produzir a prova, a inspeção judicial. Não há nenhum problema. Nesse caso, o que acontece? A gente verifica, né, que o juiz faz uso aí do seu poder instrutório, porque na hora que ele vai proferir a sentença, o juiz ele precisa estar 100% seguro, né? Precisa ter certeza daquilo que ele está fazendo. É diferente de uma decisão, por exemplo, em sede de tutela provisória, onde há uma cognição sumária e o juiz não necessariamente precisa ter certeza ao decidir. Tudo bem? Meus amigos, essa foi então a inspeção judicial. Terminamos esta playlist, falamos sobre teoria geral das provas e os meios de prova em espécie e eu espero você, se Deus quiser, para a nossa próxima playlist. Forte abraço e bons estudos!